Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ver mais alguns vídeos referentes sobre a gestão escolar. Aqui a gente tem um vídeo do alguns recursos financeiros na escola. Depois, deixa eu ver. Recursos financeiros. Deixa eu ver aqui. E depois a gente vai para a prática de gestores. A gente vai botar ali. Vamos lá. Deixa eu botar. Vamos lá. Olá, turma! Hoje eu venho aqui conversar sobre um assunto muito importante que geralmente os pedagogos e até os gestores tentam fugir, escapar, que é financiamento, recursos financeiros. Mas como é algo que chega para os gestores, para eles terem que fazer a gestão desses recursos também, é muito importante que a gente compreenda como é que é feito todo esse percurso e administração dos recursos financeiros, que tem muitas implicações, ok? Então, a nossa aula hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores que explicam como é feito a coleta dos impostos que geram o Fundeb, tá? Porque é muito conteúdo que eu não vou dar conta nessa aula. Essa aula é para falar da gestão na escola, dos recursos na escola, mas é fundamental que vocês tenham assistido antes os vídeos e tenham feito as leituras anteriores que eu indiquei lá. Ok, pessoal? Podemos combinar assim? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre recursos financeiros na escola. O objetivo dessa aula é compreender a importância do planejamento para o financiamento das escolas. E aí, é claro que vou dar um enfoque maior à escola pública, mas vamos falar um pouquinho sobre a escola particular também. Ok? Então, essa dimensão financeira no planejamento, percebe que a gente está falando do planejamento para fazer gestão dos recursos financeiros, que vai garantir a sustentabilidade das escolas. Então, para a gente conseguir um equilíbrio financeiro na escola, a gente precisa pensar nesse planejamento para a gestão dos recursos financeiros como um objetivo maior da escola, qual é o objetivo maior da escola, e é nesse sentido que a gente vai convergir e pensar esse equilíbrio financeiro e a gestão dos recursos. A missão é buscar melhores condições de ensino, promover a aprendizagem. Para tudo isso, a gente precisa de um planejamento educacional. Então, esse equilíbrio financeiro, ele precisa convergir com essas intencionalidades da escola. Ele não tem menor importância, ele tem grande importância, porque é o que vai garantir que a gente percorra todo o caminho para conseguir garantir a aprendizagem, melhores condições de ensino, tá? E que são os objetivos maiores da escola. Então, Moreira e Vieira vão chamar a atenção para as necessidades de termos recursos suficientes para garantir essa qualidade. Então, a situação que eu trouxe aqui é: para a escola vivenciar sua autonomia financeira, faz-se necessário que recursos transferidos sejam suficientes para o atendimento às suas necessidades e que a prevalência dos gastos apenas para a manutenção, ela vai impedir o avanço pela conquista da qualidade do ensino. Então, se nós tivermos apenas o mínimo, só a garantia de uma manutenção aqui a colar na escola, a gente não consegue avançar para garantir um ensino de qualidade com os recursos que a gente precisa realmente para a escola. Tá? Então, esses recursos precisam ser suficientes para ir além da manutenção mínima. Okay? E Heloísa Lick vai trazer para a gente, ela vai destacar o paradoxo de haver a descentralização dos recursos financeiros, mas, ao mesmo tempo, não tem uma garantia de autonomia da escola, mesmo havendo essa descentralização dos recursos financeiros. Por que não tem essa autonomia? Porque tem tanta regulação, tanta normatização para o uso desses recursos que a gente entende que são importantes para não haver desorientação e desorganização,
mas acaba tolhendo a criatividade e a iniciativa da gestão e do coletivo, do colegiado da escola, tá? Então, é esse o paradoxo que a Luísa que traz para a gente, regulação versus desorientação. Então, há excesso de regulação, mas, em contrapartida, se não houver nenhuma regulação, pode haver a desorientação. Ok? Então, quais são os recursos que chegam à escola? Eu vou destacar o PDE aqui para vocês. E ele surge dessa descentralização dos recursos financeiros. Então, na descentralização, o MEC orienta que haja uma gestão colegiada dos recursos que chegam à escola, por meio de uma unidade executora, UEX, que a gente vai chamar aqui. Por meio dessa UEX, a escola pode receber o programa de dinheiro direto na escola, que é o PDDE, tá ok? Essa unidade executora, quem é? Formada por quem? É uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que pode ser instituída por iniciativa da escola, da comunidade ou ambas. E os gestores e a equipe administrativa da escola, eles precisam ter formação. Percebam que nós somos pedagogos e nos faltam uma série de conhecimentos no campo financeiro, né? E também de contabilidade e administração de recursos, fluxo financeiro. E a Secretaria de Educação ela precisa se responsabilizar por essa formação. Precisa não apenas orientar a prestação de contas, porque tem sido uma grande preocupação das secretarias, orientar para essa prestação de contas, mas também formar os gestores para pensar coletivamente nas suas escolas como vão fazer esse orçamento participativo, como vão planejar isso de forma cuidadosa. Porque muitos de nós não dão conta de vários vieses da contabilidade e matemática financeira. Então, eles precisam de formação em serviços. Os professores, gestores, eu falo os professores também, porque esses professores, em algum momento, podem estar ocupando um cargo de gestão, vice-diretor ou de outra função dentro da escola que tenha que lidar com os recursos financeiros. Então, essa utilização dos recursos inclui a deliberação colegiada sobre as demandas da verba, pesquisa de preços e compras, contratação de serviços, pagamento e prestação de contas, aprovação do colegiado e publicização dessas contas, porque tudo isso tem que ser um processo transparente. O planejamento e financiamento das escolas privadas. Eu até deixei algumas questões para vocês lá no fórum e é uma grande urgência. Se nós pensarmos hoje, nós estamos no mês de agosto, ainda vivendo uma pandemia que é uma situação muito grave. Há um fluxo financeiro que depende da mensalidade, não é isso? Da mensalidade de taxas escolares. E precisa considerar as despesas administrativas, infraestrutura e despesa pedagógica. Faz-se necessária uma reserva para os imprevistos, o que estamos vivendo agora, nesse momento da pandemia do coronavírus. Esse imprevisto, normalmente, as escolas fazem sim alguma reserva para imprevistos, mas ninguém imaginou um imprevisto que durasse tanto tempo. Então, essa experiência que estamos vivendo agora, ela nos traz uma aprendizagem para o futuro, de pensar uma reserva muito maior que nós tínhamos previsto anteriormente, porque nunca se sabe o que pode ocorrer, não é isso? E no setor público, as decisões colegiadas, a transparência e as escolhas precisam ser do interesse do público, não do interesse do diretor, não do interesse das outras pessoas, dos outros participantes da UEX, mas da escola, dos alunos, do ensino e da aprendizagem, que é a função principal da escola, da existência da escola. Então, tanto as escolas privadas quanto as escolas públicas não podem desconsiderar o aspecto financeiro. Não pode colocá-lo acima da sua atividade de fim
E nem abaixo, a atividade de fim da escola qual é? Formação humana de forma integral. Então, o aspecto financeiro, ele vai ser uma base para potencializar essa missão, para que essa atividade de fim ela se concretize. Ok, pessoal? Então, a gente se despede aqui dessa aula sobre recursos financeiros da escola. Espero que vocês estudem um pouco mais sobre esse assunto, embora seja um pouco mais difícil para a gente, né, que é da área da educação, mas a gente precisa escapar dessas amarras que nós mesmos nos colocamos limites por conta da matemática financeira e contabilidade. Vamos aprender, vamos estudar, para que a gente possa fazer uma boa gestão dos recursos financeiros da escola. Combinado? A gente se vê na próxima aula, da semana 7. Instituições públicas. Como já vimos na aula anterior, a gestão financeira é encontrada nas diferentes organizações, seja ela uma indústria, um comércio, um serviço ou mesmo uma instituição de ensino. Então, como funciona a gestão financeira em uma escola pública? Para começar, precisamos saber de onde vêm as receitas de uma escola pública e como é feita essa gestão. Será que é igual a uma instituição privada? Na Carta Magna, ou seja, em nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 212, diz que a União, que é o nosso governo federal, deverá aplicar anualmente não menos que 18% e os estados e municípios não menos que 25% da sua receita resultante dos impostos no sistema de ensino. O sistema de ensino é compreendido por instituições de ensino de nível federal, estadual e municipal, sejam elas públicas ou privadas. E essa gestão financeira, de acordo com a LDB de 96, em seu artigo 15, estabelece um certo grau de autonomia às escolas públicas em relação à gestão pedagógica, administrativa e financeira. Claro que observando as normas gerais de direito financeiro para entidades públicas. Bom, já sabemos de onde vem a verba, mas como chegam esses valores para a escola? Existem diversos programas que destinam verbas para o sistema de ensino, e esses programas podem ser diferentes, de estado para estado, de município para município, até porque alguns deles dependem da adesão do município ao programa. Podemos citar como, por exemplo, os mais conhecidos, o Fundeb, o FNDE, o PNLD, que é o Programa Nacional de Livros Didáticos, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, e o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. No caso das escolas públicas municipais, alguns desses programas são administrados pela Secretaria de Educação Municipal, ou seja, o município recebe o valor e administra, como é o caso do Programa de Alimentação e do Transporte Público Escolar. De todos esses programas, vamos falar aqui do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Essa verba é repassada diretamente para uma conta bancária da escola, e é esta verba que ela tem que fazer a gestão. E aí, para que serve essa verba? Essa verba é destinada à compra de materiais de consumo e permanentes. E como é distribuído esse valor? Como é feito o cálculo para saber qual valor enviar para cada escola? Anualmente, a escola precisa enviar ao governo federal o censo escolar. Esse censo deve ser feito pela escola entre o mês de maio a julho, com base em referência nos dados escolares do mês de março. Nesse censo são informados, por exemplo, o número de alunos matriculados por turma, a idade, o nível de ensino, o número de alunos que frequentam a sala multifuncional e a oficina pedagógica. Além disso, também vai informações dos docentes, por grau de informação e também sobre a caracterização física da escola. Além disso, as escolas também podem ter recursos próprios. Os recursos próprios são oriundos, por exemplo, de festa junina, rifa,
e recebimentos de doações da comunidade. Agora que sabemos de onde vem a verba escolar, vamos falar um pouco sobre como é feita a gestão dessa verba. A gestão é realizada pela direção da escola, na qual deverá apresentar a prestação de contas ao Conselho Escolar e aos órgãos públicos. O Conselho Escolar é um órgão deliberativo que compõe a estrutura da escola. Tem como função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora, inferindo sobre a gestão financeira, sobre as normas, elaboração e organização do projeto político-pedagógico da escola. O conselho tem como integrantes um diretor, professor, um pai ou um responsável de um aluno e um integrante da comunidade. E esses valores recebidos, qual o destino dele? Conforme já falamos anteriormente, esses valores são para a aquisição de bens de consumo, que são os materiais pedagógicos para os professores e escolares para os alunos, e também para a compra de bens permanentes necessários para o bom andamento pedagógico da escola, como, por exemplo, um notebook, uma impressora, um quadro, um bebedor. Neste caso, a escola precisa fazer 3 orçamentos e comprar de empresas idôneas, tudo com nota fiscal. Por isso é que a escola precisa fazer a gestão desse fluxo de caixa, acompanhar o que recebeu, o que comprou e fazer a prestação de contas. Existem diversas maneiras de realizar o controle desse fluxo, desde o mais simples, por meio de um livro caixa, uma planilha de Excel ou mesmo aplicativos específicos para a gestão financeira. No caso de aplicativos financeiros, existem dos mais simples e gratuitos aos mais caros e sofisticados. Aqui apresentamos alguns aplicativos que podem ser utilizados de forma gratuita. Bom, agora que já conhecemos um pouco sobre a gestão financeira em uma escola pública, proponho uma atividade coletiva. Para essa atividade, vamos utilizar o aplicativo Padlet, que é um recurso digital para elaboração de murais e painéis virtuais coletivamente, na qual pode ser postado diferentes materiais, inclusive mídias digitais, imagens, fotos e vídeos. Então vamos lá? Acesse o link que está na tela ou podem utilizar o celular para fazer a leitura do QR Code e responda umas perguntas. Como você faria a gestão financeira em uma escola pública? Que ferramentas utilizaria? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Até a próxima! Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? E se eu te falasse que para ser terapeuta... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson e hoje nós teremos uma aula integrada com as disciplinas Gestão Financeira e Organização e Dinâmica na Escola do Ensino Fundamental e Médio. Essa aula terá em torno de 40 a 50 minutos. Nós começaremos com Gestão Financeira e concluiremos com Organização e Dinâmica na Escola do Ensino Fundamental e Médio. Vocês receberão o material de apoio de cada disciplina junto com as respectivas avaliações. Vamos lá. Então, nós vamos começar com a gestão financeira, que é basicamente nós aprendermos a gerenciar receitas e despesas sob a orientação do projeto político-pedagógico da escola. Então, tudo que acontece na escola tem que estar sob o regimento escolar que está previsto no PPP da escola. Então, o PPP é o documento oficial daquela instituição. Ele precisa prever todas essas situações, entre elas a gestão financeira também. Então, quem constrói esse PPP são pessoas, mas essas pessoas, a partir do momento que constrói o PPP, elas ficam sob as regras, as normas e as orientações desse próprio PPP. Então, é como se eu criasse algo que eu fosse obedecer na sequência, né? Então, qual o objetivo dessa disciplina? Ela tem como objetivo situar a escola no sistema de administração pública da educação.
Então, eu preciso mostrar para vocês, através dessa disciplina, que ela está dentro dessa administração pública. Né? Relacionar também eu posso colocar como objetivo, relacionar as práticas de gestão financeira na escola aos princípios básicos da administração pública. Também eu poderia colocar como um objetivo dessa disciplina. Nós vamos ter que trabalhar também a gestão financeira como uma das competências da escola, né? Também nós vamos identificar as fontes de financiamento público da educação e também privadas, utilizar adequadamente os instrumentos de prestação de contas. Então, são esses pontos principais que nós vamos trabalhar como objetivo dessa disciplina. Tudo bem? Então, se ao final dessa disciplina nós tivermos situado ela na administração pública, relacionar essa disciplina com os vários pontos da administração pública, com seus princípios, trabalhar a gestão financeira como uma competência escolar, identificar as fontes de financiamento e utilizar adequadamente essa prestação de conta, nós teremos êxito com a disciplina. Tudo bem? Então, para iniciar, nós precisamos entender que toda e qualquer gestão financeira, seja dentro de uma instituição escolar ou não, ela precisa trabalhar com esses 3 pontos: organização, responsabilidade e transparência. Mas esses 3 pontos eles são resultados de uma orientação do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Então, quando você está para concurso público, que é pedido a lei 11.112 ou pedido a lei, a Constituição Federal, nesse artigo 37 é o que cuida da administração pública. Então, nós precisamos ver alguns princípios da administração pública. No artigo 37 da Constituição, ele prevê esses princípios que nós chamamos de LIMPE, que é LIMPE. Antigamente era o LIMPE sem o E. Mas eu vou explicar daqui a pouco o que significa cada um deles. Primeiro, nós temos a legalidade. Então, a legalidade, como eu coloquei aqui, é a obrigatoriedade dos servidores de fazerem apenas o que está previsto na lei. Então, toda vez que um servidor faz algo que é além ou aquém da lei, ele deixa de cumprir o princípio da legalidade. É um princípio constitucional e você pode perder seu emprego se você não cumprir o princípio da legalidade. Então, se eu pudesse colocar em poucas palavras, legalidade é a obediência ao que a lei prescreve. Então, a lei prescreve isso, eu obedeço e acabou. É a minha legalidade, é meu L. O I, de impessoalidade, em relação à própria administração pública, vedação de promoção pessoal de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços, publicidade de atos, programas e campanhas. Que eu poderia resumir, são os atos da impessoalidade, eles devem atender aos interesses da comunidade de forma impessoal. O que é isso? Eu não me promover através do meu ato, né? Eu não promover outras pessoas, eu tenho que trabalhar de maneira impessoal, bom? Que eu atenda a comunidade de maneira impessoal. É um dos princípios da administração pública. Moralidade administrativa, não basta obediência ao princípio da legalidade, exposto acima. Aqueles que lidam com interesse e patrimônio público devem também seguir padrões éticos esperados em determinada comunidade. Então, além de eu seguir o princípio da legalidade, que algumas pessoas dizem, então já basta o princípio da legalidade. Não, eu preciso trabalhar moralidade, que nada mais é do que a aplicação de regras rígidas regida pela ética, né? Então, e que essas atitudes, que essas minhas ações, elas estejam em perfeita harmonia com o que a lei prescreve, né? Para proteger o interesse público. Então, o que é a moralidade? Ela é a aplicação de regras regidas pela ética. Então, é ético fazer isso, é falta de ético fazer aquilo. Então, por exemplo, pode não ser ilegal eu contratar, vamos dizer assim, um comércio, né,
Você vai lá que na merenda escolar, aí da minha cidade, eu sou diretor. Eu vou e contrato o comércio do meu pai, né? Tá lá o comércio do meu pai como fornecedor da merenda escolar. Se ele seguiu todas as regras, o protocolo direitinho, é ilegal? Não, mas é imoral. Eu estou ferindo o princípio da moralidade. É imoral fazer aquilo. E tem vários outros atos que eu posso estar dentro da legalidade, mas não estou dentro da moralidade. Dentro da legalidade, mas não estou dentro da moralidade. Isso eu posso ser punido também. Então, eu preciso fugir de toda e qualquer atitude que esteja longe da ética. Porque se estiver longe da ética, vai estar longe desse princípio da moralidade. A publicidade, os atos praticados pela administração pública devem ser publicizados oficialmente para conhecimento e controle da população. Então, a publicidade nada mais é do que os atos devem ser divulgados o mais amplamente possível. Então, eu vou estabelecer, junto com a minha comunidade, como eu posso informar os meus atos. Precisam ser amplamente divulgados. E a eficiência exige o desfecho satisfatório em tempo razoável em prol do interesse público e segurança jurídica. É praticamente fazer mais e melhor com os mesmos recursos, né, que você tem. Antigamente nós tínhamos o LIMP sem o E. A partir de 98, Fernando Henrique Cardoso colocou a eficiência como princípio da administração pública. Aí onde mora a discussão hoje que está andando no Brasil inteiro. Então, assim, o atual governo, Bolsonaro, ele está fazendo uma reforma administrativa, que é exigindo a eficiência no serviço público. Com isso, você poderá ser demitido se não satisfizer ou se não atingir o princípio da eficiência, ou seja, no seu setor, se você gastar menos para fazer a mesma coisa que em um outro setor, a administração pública vai lá no outro setor tentar descobrir por que você gastou menos e ele gastou mais. Se descobrir que foi falta de eficiência daquele setor, ele pode ser demitido. A pessoa responsável pelo setor pode ser demitida. Então, essa é a discussão. Mas só estão fazendo isso porque está previsto na lei desde 1998. A eficiência nunca foi colocada em prática. Isso aí é outra discussão. Por que não foi colocado em prática? Então, a princípio, nós precisamos entender que o administrador da escola ele está dentro dos princípios constitucionais da administração pública, tá bom? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o diretor da escola não pode sair gastando a Deus dará, porque tem um princípio da eficiência. Ele precisa ser eficiente com as suas contas, tá bom? Que é atingir o mesmo objetivo gastando menos. Já que nós estamos falando de gestão financeira, nós precisamos entender que a gestão financeira está baseada em duas grandes discussões, que é a receita e são as despesas, as receitas e as despesas, o que entra e o que sai na administração pública. Então, a gente pode ver que ela é regido por lei. Então, administrar o orçamento requer organização, responsabilidade e transparência, a gente viu agora há pouco. A gestão dos recursos públicos é regulada pelas leis. A gestão dos recursos públicos é regulada pelas leis federais de direito financeiro. Aqui a gente destaca a 8666 de 93, que é a lei da licitação, né? Tudo precisa ser trabalhado dentro dessa lei. Então a licitação, por menor que seja o contrato pelas leis federais de direito financeiro. Aqui a gente destaca a 8666 de 93, que é a lei da licitação, né? Tudo precisa ser trabalhado dentro dessa lei. Então a licitação, por menor que seja o
contrato, a compra, ela tem que seguir essa lei. O artigo 212 da Constituição diz que a União deve aplicar, no mínimo, 18% e os estados e municípios 25% de suas receitas em educação. Algumas pessoas confundem isso. Isso que não é o PIB, é das receitas. O que o estado tem de receita, o que os municípios têm de receita, eles são obrigados a aplicar, no mínimo, 25%. Por exemplo, São Paulo aplica 27%, outros estados não aplicam mais porque não tem. E a União é obrigada a aplicar 18% no mínimo. A gente vai ver daqui a pouco, quando falar de Fundeb, que muda um pouco com relação a isso. A verba que vem do governo federal é distribuída pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, por canais como o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE. Então o governo usa esses programas para fazer chegar a esses 18%. Os recursos dos estados e municípios são administrados pelas secretarias de educação, que providenciam itens como estrutura física, carteiras e pagamento de funcionários. No Brasil ela é muito tímida com relação a isso. Então, o setor privado pode investir na escola pública, pode investir através de parcerias. Nós tivemos um caso aqui em Teresina, um grupo muito grande aqui de lojista do Piauí, ele entrou em contato com a escola porque ele estava reformando a quadra dos funcionários lá nessa empresa. E eles quiseram fazer um campeonato e próximo a essa loja, tinha uma escola com a quadra toda quebrada. E o gerente da loja foi lá na diretora da escola e perguntou: vocês querem que a gente equipe toda a quadra, a gente reforma tudo, deixa tudo do jeito que era, e nós fazemos nosso campeonato, e quando nós saímos, nós deixamos tudo que nós fizemos. Então, a diretora assinou o contrato, pediu autorização à Secretaria de Educação, assinou o contrato junto com eles e foi feito. Eles fizeram o campeonato durante 6 meses, se não me engano. 6 meses depois eles entregaram a quadra novinha. Então, uma parceria público-privado que ainda é muito tímido, como eu falei. Hoje a discussão é: as universidades federais podem arrecadar, podem fazer arrecadação de um dinheiro privado. A lei hoje autoriza, mas tem uma discussão grande no Congresso para que fins isso. Lá nos Estados Unidos isso pode tranquilamente, mas aqui no Brasil ainda está tá devagar demais a discussão. O futuro é para isso. Então, como é que se poderia trabalhar? A empresa investe na federal, por exemplo, e qualquer pesquisa que tiver naquele investimento é dividido o royalties da pesquisa, os direitos da pesquisa com essa empresa que investiu ali, tá bom? Então, é possível, sim, arrecadar dinheiro privado para instituições públicas, nesse sentido. O Fundeb, vocês todos conhecem o Fundeb, mas eu preciso relembrar com você, estadual. Algumas pessoas confundem muito isso. Isso é questão de concurso público até. As pessoas pensam que o Fundeb é federal. O Fundeb não é federal. O Fundeb é um fundo contábil de âmbito estadual. Então, ele é uma evolução do fundo do Fundef, né? Que foi em 96, final de 96, começou a funcionar em janeiro de 97. Contemplava apenas o ensino fundamental e por isso tinha uma vinculação de impostos menores, né? Então, o Fundef, ele durou 10 anos. Em 2007, discutimos novamente em 2006, através de uma emenda, número 53. Então, o Fundeb substituiu o Fundef e passou a ter toda a educação básica, como a gente pode ver aqui, olha, de creches até o ensino médio, e junto com elas também educação especial e educação de jovens e adultos, por aí vai. Então, o Fundeb, ele abarcou tudo isso. Mas aí a discussão é: de onde é que vem esse dinheiro? Como esse dinheiro é distribuído? E nós tivemos recentemente uma mudança no Fundeb, né? A gente vai ver daqui a pouco essa mudança, mas antes a gente vai ver como é que esse dinheiro chega até esse fundo, né? Tudo isso para a gente entender como é uma gestão. Eu como gestor da escola, eu preciso saber de onde é que vem esse dinheiro.
Onde é que os brasileiros contribuem com tudo isso? Para eu poder explicar para os meus alunos, para os pais, que esse dinheiro não nasce em árvore, que esse dinheiro ele não vem do acaso, esse dinheiro vem sim de contribuição da comunidade. Então, como é feita a composição do Fundeb? Na prática, o Fundeb é composto por 27 fundos, um de cada estado e um Distrito Federal. Esses fundos são formados por recursos vinculados à educação, provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e município. Então, o governo federal ele complementa esse fundo. Esse fundo não é do governo federal. Então, em cada estado, o Fundeb é composto por 20% das seguintes receitas. Para vocês terem uma ideia como é loucura. Vou passar aqui rapidinho. Olha. Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que é o FPE. O Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação, ICMS. Que é o Imposto de Exportação. Desoneração das Importações. Pra vocês terem uma ideia aqui, a quantidade de impostos, ó. O ITCM, que é causa mortes, o próximo, Imposto sobre a Propriedade de Veículos, que é o IPVA, cota parte de 50% do Imposto sobre a Propriedade ITR, receita da dívida ativa de juros e incidentes sobre fontes acima relacionadas. Então, tudo isso aqui compõe o Fundeb. 20% de tudo isso aqui vai para o Fundeb. Então, quando você emplaca um carro, 20% dali vai para o Fundeb. Emplaca uma moto, 20% dali vai para o Fundeb. ICMS, quando você compra uma lata de óleo, 20% do imposto cobrado da lata de óleo vai para o Fundeb. Entendeu? Então, quando você vende um terreno, quando você paga o imposto de um terreno, está tudo vinculado ao Fundeb. Então, para vocês entenderem que esse dinheiro não vem do acaso. Então, quanto melhor o Brasil estiver, mais dinheiro vai para a educação. Quanto melhor as exportações, mais dinheiro para a educação. Quanto melhor o movimento no comércio, mais dinheiro para a educação. Quanto mais carro vender, mais dinheiro para a educação. Então, cerca de 90% dos recursos do Fundeb vem de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal, e os outros 10% vem do governo federal. Então, hoje, atualmente, a gente vai falar da mudança. O governo federal ele é obrigado a compor, a completar com 10%. Então, ele espera todos os estados contribuírem, então ele complementa, para dar os 100%, ele complementa com 10%. Mudou um pouco, a gente vai ver daqui a pouco, o novo Fundeb, agorinha, o que mudou? O novo Fundeb. A emenda constitucional 108 torna permanente uma das principais fontes de financiamento da educação no país, o Fundeb, que terminaria no ano de 2020. Também aumenta seu alcance e amplia em 13 pontos percentuais os recursos destinados ao setor pela União. Então, nós lembramos que era de 10% e vai para 23%. A gente vai ver como isso vai. E outra mudança importante que agora é um fundo permanente. Não há mais o que se discutir. Não tem esse negócio de 10 em 10 anos. Foi uma vitória absurda. Uma vitória nunca esperada. O fundo tornou-se permanente. Não há o que se discutir. Não tem mais essa de barganhar, de discussão. De 10 em 10 anos o governo tinha que derramar dinheiro, muito dinheiro, para deputados e senadores poder votar esse fundo. Agora acabou. Ele é permanente. E outra vitória, que ele passou de 10% para 23%. A gente vai ver como isso vai acontecer. A emenda aumenta os atuais 10% para 23%. Dessa forma, a participação será elevada de forma gradual. Em 2021, começará em 12%, passando para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% em 2026. Por que isso é bom? Porque um dinheiro do governo federal vai desafogar estados e municípios. Então, a educação vai ser mais financiada pelo governo federal. Dessa forma vai ser muito mais fiscalizada, porque o dinheiro federal ele é muito mais fiscalizado do que o dinheiro estadual e municipal, nós sabemos disso.
Então, a emenda prevê que dentro da nova parcela de complementação federal, 15% desse dinheiro, outro ganho absurdo, muito bom para nós, seja destinado para despesas de capital, para investimento em infraestrutura, melhoria de equipamento e instalações, e não somente gasto com despesas correntes. O que significa isso? 15% desse montante, desse repasse do governo federal, vai ter que ser gasto com infraestrutura, investimento. Só para vocês terem ideia, segundo o censo escolar de 2018, com relação à infraestrutura no Brasil, nós temos, olha, de 12% das escolas da rede pública não tem banheiro no prédio, 33% não tem internet, 31% não tem abastecimento de água potável, 58% não tem coleta e tratamento de esgoto, 68% não tem biblioteca e 67% não possuem quadra de esportes. Então, esses 15% vai ser para investir em infraestrutura. E um detalhe que esse dinheiro é federal e, como eu já disse, é bem mais fiscalizado do que se fosse estadual. Ainda dentro da nova parcela de complementação de recursos da União, no mínimo outros 70% serão destinados ao pagamento de salário de profissional de educação. Atualmente, esse PIS é de 60%. Então, aumentou em 10% desse repasse para pagar salários dos profissionais de educação. Antigamente, isso era 60%. Em 2019, o Fundeb distribuiu 156,3 bilhões para a rede pública. Então, é um fundo muito importante para a educação e precisa ser cuidado por todos nós, precisa ser observado por todos nós. Então, vendo de onde vem isso tudo, vamos dar uma olhada agora, para a gente ir já para o final dessa primeira etapa, sobre a gestão financeira, a sua autonomia e o PPP. O que eu estou dizendo? Depois de eu entender de onde é que vem esse dinheiro, de onde é que é formado esse fundo, eu preciso compreender agora como agir a partir do momento em que esse fundo chega à escola. Então, a gestão financeira escolar é a base que vai sustentar toda a estrutura pedagógica de uma instituição de ensino. Claro, sem dinheiro, a educação não anda, né? Então, é a gestão financeira que vai sustentar tudo isso. Tudo na escola precisa de dinheiro, né? Nas escolas, a ferramenta de gestão é chamada de PPP. Toda empresa, toda instituição tem uma ferramenta de gestão. Na escola, essa ferramenta é chamada de PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Trata-se de um documento que serve para referência para que toda a comunidade escolar saiba quais os rumos a instituição de ensino pretende tomar, suas práticas pedagógicas e o planejamento curricular das disciplinas ensinadas, né? Isso precisa ser bem trabalhado, ser informado. Então, é a partir de suas diretrizes que a direção ela deverá pautar suas ações, né? Então, assim, essa direção ela direciona os recursos conforme os objetivos previstos nesse documento que é o PPP. Então, o PPP deve ser revisado e modificado anualmente, conforme novas demandas surgirem. Participem de sua elaboração a direção, o corpo docente e toda a comunidade que nós sabemos. Ela tem em vista a amplitude desse planejamento, os recursos. Eu preciso, através desse planejamento, vislumbrar quais são os meus recursos e os gastos, as receitas previstas. Eu preciso já estabelecer no meu projeto político pedagógico. A LDB, no artigo 15º da LDB, estabelece que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira. Então, muito importante a gente observar que essa autonomia, então, ao afirmar que cabe à escola um progressivo grau de autonomia, a LDB, ela reconheceu que não se trata de autonomia absoluta, mas que mesmo sendo parcial, como ela é progressiva, ela deve progredir até um ponto que lhe garanta o seu pleno funcionamento, né? E nas suas múltiplas dimensões, né? Nas suas diversas dimensões.
Gente, olha, e muito importante, o conselho escolar, ele é um importante instrumento de participação da comunidade. Deve ser o maior aliado do gestor na construção da autonomia financeira da escola. Bom, isso é muito importante. Quem vai se enveredar por esse caminho de gestor precisa ter o conselho escolar ao seu lado. Bom, não para poder fazer falcatrua, não, mas é para ele poder, esse conselho poder tutelar, esse conselho poder dar respaldo para a direção. E esse conselho ele é escolar, ele é formado pela comunidade. Despesas, como otimizar o gasto público nas escolas. Então a gente vai ver aqui como otimizar esses gastos públicos na escola. Para a gente finalizar, a gestão financeira, seja na área educacional ou não, deve seguir alguns princípios para obter êxito. São eles os princípios. Primeiro princípio, definição de prioridades. Então, em reunião de representantes de professores, funcionários, equipe gestora, estudante, pais e comunidade, para definir prioridades com a participação da Associação de Pais e Mestres. Então, para garantir a aprendizagem, vale se perguntar algumas coisas. O que é imprescindível? Obras de reparo, formação de professores, materiais. O que é imprescindível? Cálculo correto dos gastos. Quanto mais detalhado for o planejamento, melhores serão os resultados planejados. Elaboração do orçamento geral. Aqui, ele é o detalhamento do plano de gastos. Bom, prestação, e esse detalhamento, ele tem que ver algumas questões. Por exemplo, se eu estou falando de recursos da escola, eu estou falando de receita e gastos. Eu preciso trabalhar bem esses receitas e gastos. Prestação transparente, acompanhado por documentos fiscais e justificativas. O relatório de prestação de contas precisa ser aprovado pelo Conselho Fiscal da escola antes de ser divulgado. E eu preciso guardar tudo. E isso está no próximo ponto, olha. Comprovação de gasto, todos os originais de documentos fiscais precisam ser encaminhados ao órgão responsável pela contabilidade. Lá fica disponível para fiscalização do Tribunal de Contas, para garantir o controle interno, porém é recomendável manter cópias de tudo. Então, você vai mexer na cozinha, por exemplo, guarda. Bom, então, vai mexer no banheiro, guarda lá separado, a obra do banheiro foi gasto tanto, tá aqui a nota, tudo separado. Você às vezes manda pro Tribunal de Contas tudo junto e depois vem uma pergunta, vem um questionamento apenas de um ponto, você se perde na documentação. Então o ideal é guardar tudo e separado, saber onde você gastou cada ponto. Nós encerramos a primeira parte da aula aqui, tá bom? Então, vamos agora para a segunda parte da aula, e eu vou fazer com vocês uma coisa, olha. Eu tô vendo aqui, já estamos em 30 minutos, eu tô vendo que o vídeo vai ficar um pouco longo. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar por aqui e vou gravar um outro vídeo, tá bom? Vou gravar um vídeo da próxima disciplina separadamente. Eu falei que ia gravar junto, mas eu tô vendo que já deu 30 minutos, então eu vou gravar em separado. Você vai receber 2 vídeos, tá bom? Muito obrigado e daqui a pouco você já recebe um outro vídeo. Todos os desafios e barreiras. Bom, pessoal, a gente viu aqui um vídeo, 3 vídeos, né, em relação o financeiro da escola. Bom, espero que vocês tenham gostado. E vamos botar isso aqui, gestão financeira.
financeira escolar. Bom, aqui tem algumas coisinhas. Bom, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nos vídeos. Esse aqui a gente falou sobre a gestão financeira nas escolas. Os próximos vídeos estaremos falando mais sobre algumas coisas sobre gestão. Espero que vocês tenham gostado.